Prendi a minha própria filha e a cidade inteira me julgou. Gente, se prepara que essa história é forte. Se você descobrisse que a pessoa que mais ama escolheu o caminho do crime, você teria coragem de cumprir a lei mesmo sabendo que isso partiria seu coração? Essa história dividiu uma cidade inteira e até hoje muita gente diz que jamais faria o que eu fiz. Meu nome vai ficar em sigilo, mas eu preciso contar a minha história porque muita gente me julgou sem conhecer tudo o que aconteceu. Minha vida sempre foi uma correria, trabalhei sem parar durante anos, porque eu tinha um único objetivo, dar um futuro melhor para minha filha. Eu nunca tive pai, mãe ou qualquer pessoa para me ajudar. Tudo que eu conquistei foi com muito esforço, estudo, determinação. Passei por muita dificuldade até conseguir me formar e construir a minha carreira. Algum tempo depois da minha formação, eu conheci o pai da minha filha, e ele era tenente. E nós não chegamos a casar, mas a gente teve a nossa menina, que foi muito amada por nós dois. Mesmo separados, ele sempre participou da vida dela, até que um dia um acidente tirou a vida dele muito cedo, e foi uma perda enorme para mim. Além da dor, ele deixou alguns bens, uma herança destinada à nossa filha. Eu nunca toquei em nada, sempre deixei tudo guardado para entregar para ela, né? Quando ela chegasse a certa idade, a maioridade. Meu sonho era ver ela formada, independente, sabe? Preparada para viver uma vida tranquila. Financeiramente, ela jamais precisaria passar pelas dificuldades que eu enfrentei na minha vida. Ela estudou nos melhores colégios, teve acesso às melhores oportunidades, sempre recebeu tudo que ela precisava. Mas por volta dos 16 anos eu comecei a perceber que ela estava mudando. As amizades já não eram as mesmas, os comportamentos também. Eu comecei a ficar preocupada. Eu tentei conversar, orientar, colocar limites, né? Até punir ela quando era necessário. Depois de um tempo, parecia funcionar, mas depois ela voltava para as mesmas companhias. O que mais me machucava era saber que ela conhecia muito bem as consequências daquele caminho. Meu trabalho sempre foi justamente combater esse tipo de crime, e ela sabia exatamente como tudo ia terminar. Mesmo assim, ela insistia. Algum tempo depois, uma colega de trabalho me contou que a minha filha estava namorando um rapaz conhecido por envolvimento com atividades criminosas. E aquilo me preocupou muito, muito mesmo. E eu decidi saber a verdade, né? Descobrir. Passei a investigar, a acompanhar discretamente os passos dela para entender quem era aquele rapaz e até onde aquilo tinha chegado. Quando finalmente eu encontrei o lugar onde eles estavam, meu coração quase despedaçou. A casa, gente, era extremamente precária, assim, um muquifo. O ambiente mostrava claramente que tinha algo muito errado acontecendo ali. A minha filha estava completamente fora de si. Quando ela percebeu a minha presença, gente, ela se revoltou, começou a gritar, me insultar, dizia que eu estava destruindo a vida dela. Como tinha diversos indícios de crime no local, outros policiais que estavam comigo realizaram a prisão do rapaz. E ela nunca me perdoou por aquilo, porque era namorado dela. Na saída, ela olhou para mim e disse que eu pagaria muito caro por ter acabado com a felicidade dela. Disse que eu nunca tinha conseguido ser feliz e que agora eu também não ia deixar ela ser feliz porque eu era invejosa. E eu respondi só uma coisa para ela: enquanto você for menor, eu vou fazer tudo para impedir que você destrua a sua vida, mas quando você for maior de idade, se você insistir nesse caminho, você vai responder pelas escolhas que você fizer. E eu expliquei que eu jamais desejava ver ela presa. Eu só queria que ela entendesse as consequências antes que fosse tarde demais. Mas ela só ria na minha cara. Ela debochava de tudo que eu falava. Ela estava drogada. Aquilo partia meu coração, gente. Quando ela completou 18 anos, ela saiu de casa e passou a morar com uma outra jovem que também estava envolvida com essas atividades. Foi então que uma investigação em andamento levou exatamente até o endereço da amiga e onde a minha filha também estava. Durante a operação foram encontrados diversos entorpecentes. As duas receberam voz de prisão, inclusive a minha própria filha. Depois disso, minha cidade inteira passou a falar mal de mim. Muita gente dizia que eu era uma mãe cruel por ter prendido a própria filha. Outros diziam que jamais fariam aquilo com o filho, mas eu nunca enxerguei daquela forma. Não foi porque eu exercia um cargo na polícia, foi porque eu acreditava que amor também significa permitir que uma pessoa enfrente as consequências das escolhas dela. Eu avisei, né? Ela ia ter uma audiência, ela ia responder perante a justiça, e eu tomei uma decisão muito difícil. Eu não contratei advogado, não usei a minha influência para amenizar a pena dela, também não fui visitar ela. Não porque eu deixei de amar minha filha, muito pelo contrário. Meu coração de mãe estava completamente destruído. Você que é mãe, você sabe. Mas eu sabia que durante anos eu tentei evitar aquele caminho. Eu conversei, eu ensinei, eu dei muito conselho, eu implorei
mas nada adiantou, ela só ria, debochava, era malcriada. Ela escolheu ignorar todos os meus avisos. Se ela tivesse escolhido estudar naquele momento, ela estaria comemorando a formatura dela e não indo presa. Mas a escolha dela foi outra. Hoje eu continuo sofrendo muito. Nenhuma mãe deseja viver uma situação assim. Minha vida não é mais a mesma. Mas eu acredito que enfrentar as consequências pode ser a única oportunidade de reflexão capaz de mudar o futuro dela, porque ela ainda é nova. Talvez muitos discordem da minha decisão. Talvez outros entendam. Eu só sei que foi a decisão mais difícil de toda a minha vida. E até hoje eu carrego essa dor no meu coração. E eu quero saber muito a sua opinião. Você acredita que eu fiz o certo ao permitir que a minha filha respondesse pelos próprios atos, ou você teria agido de outra forma? Eu gostaria muito de ver os comentários. Por isso eu mandei a minha história. Gente, meu Deus. Meu Deus, que história, né? Que terrível. Por que os filhos não ouvem os pais, né? E aí tá a consequência. Deixa aí a sua mensagem para essa mãe que tá sofrendo muito, viu? Ela tá sofrendo muito. Se você tem uma história forte, manda para mim pelas mensagens que eu conto aqui. Manda a sua história para mim. Compartilha essa história porque ela precisa ser compartilhada. Me segue se você ainda não me segue. E que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.